Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe cada um de vocês que entrou nesse canal. Eu quero estudar com vocês aqui uma passagem bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, 25. Diz assim a palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece sido o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Esse texto de Lucas fala do bom samaritano, do certo samaritano. E eu quero que vocês foquem aqui em algumas palavras-chave desse texto, que ele é rico em coisas visíveis e coisas que se encontram por detrás do texto. Porque o texto é uma parábola, e muitas vezes Jesus usava parábolas quando ele queria que as pessoas elas não tivessem o entendimento espiritual do assunto que ele estava falando. Mas para os discípulos, ele falava abertamente o significado. As parábolas que se encontram na Bíblia, todas elas têm cenários onde as pessoas não têm um nome próprio. Essa também não tem. A única parábola que tem um nome é a do rico e Lázaro. Já diz o nome Lázaro, nome próprio. As demais, Jesus não coloca nome de pessoas. Então esse texto nos mostra que o intérprete da lei, ele se levantou com o intuito de provar Jesus, de testar Jesus. Esse intérprete da lei, muitas vezes ele não queria saber o que realmente a resposta seria, mas ele queria ver se Jesus caía em alguma contradição, como se ele se julgava o conhecedor da lei, e provavelmente era um escriba, um fariseu, que eram os considerados doutores da lei. Ele achava o maioral, então, que ele sabia tudo.
Ele quis pôr Jesus à prova, mas Jesus conhece o coração das pessoas. E Jesus, conhecendo o coração e a intenção do coração daquele homem, ele respondeu a pergunta dele com mais duas perguntas, com outras duas perguntas. Ele falou, o que diz na lei, né, o que está escrito na lei, como a interpretas? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus sabia que ele era um doutor da lei. Então me responde como a interpretas. E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Mas aquele homem, ele querendo justificar-se, ele faz uma nova pergunta para Jesus. Por que será que aquele homem fez uma nova pergunta para Jesus, diz o texto, querendo justificar-se? Simplesmente porque quem precisa se justificar é quem não faz as coisas corretas. Aquele homem sabia que ele não fazia isso que ele mesmo disse para Jesus, que era para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele faz uma nova pergunta para Jesus. Ele perguntou, quem é meu próximo? E Jesus podia encerrar ali o assunto, mas Jesus, ele vai e traz uma parábola diante do povo, diante daquele escriba ou fariseu. Ele diz, certo homem. Veja bem que nesse texto, ele fala em certo homem. Ele fala em certo samaritano, né? Certo homem, certo samaritano. Porém, ele fala casualmente um sacerdote. De igual forma, um levita. Então, tem umas coisas que a gente vê que o texto vai nos mostrando o caminho que Jesus quer seguir. Então, ele diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E ali ele foi assaltado. Salteadores levaram tudo que ele tinha, deixando ele ferido e semi-morto. Se ele estava semi-morto, provavelmente ele estava caído ao chão. Passou um sacerdote por aquele caminho, vendo, deve ter dito, não é comigo. Passou de largo. Da mesma forma, passou o levita. Aí veio um samaritano, um certo samaritano. Passou perto, viu, se compadeceu dele, tratou-lhe as feridas, os ferimentos com óleo e com vinho, né? Como se diz, ele pensou-lhe os ferimentos, ele fez curativo ali. Colocou aquele certo homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria. E olha que interessante, ele ficou com aquele certo homem até o outro dia. Porque o texto diz que ele ficou, ele tratou, o texto diz assim, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, o samaritano tratou dele. E só no dia seguinte ele falou com o hospedeiro, deixou 2 denários, cada denário significa um dia de trabalho, e disse que ele iria. Cuida deste homem, que se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. E aí Jesus termina perguntando para o fariseu ou para o escriba, né, para o doutor da lei, qual desses 3 você acha que ter sido próximo daquele homem? E ele responde, aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, vai e procede de igual modo. O que a gente aprende com esse texto? Muitos ensinamentos. Mas algumas coisas que nós podemos extrair desse texto em primeiro lugar, tem lugar na hospedaria. O que falta são bons samaritanos. Então, meu irmão, quero dizer para você que tem lugar na hospedaria. O texto diz que
o samaritano levou-lhe para uma hospedaria. Tinha lugar lá. Para socorrer aquele homem, faltava um bom samaritano. Ele estava caído no chão. E a pergunta que eu faço a todos nós: aonde estão os bons samaritanos? Nós vivemos num tempo de egocentrismo. Nunca foi tão urgente a necessidade de um bom samaritano. Com tudo que vem acontecendo no mundo, com as pandemias, do Covid-19, as catástrofes, as guerras, agora aqui no Rio Grande do Sul, essas enchentes temporais, pessoas morrendo, nunca se fez tão necessária a necessidade de um bom samaritano. Então, por isso, eu te digo, tem lugar na hospedaria. O que falta são bons samaritanos. Segunda coisa, cuidado com o aroma. O texto diz que certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, ele significa lugar de paz. E Jericó significa lugar de aroma. Tem muitas pessoas saindo do lugar de paz do Senhor Jesus e sendo atraído para um lugar onde não traz paz para a sua vida. Essas pessoas abandonam a sua família, saem da presença de Jesus, abandonam uma vida de paz em busca de um atraente aroma do mundo, que na verdade são caminhos de morte, são aromas de morte. E no final sai a fragrância para dar lugar a um cheiro de coisa em decomposição, a um cheiro de morte. Então, não saia de Jerusalém. Permaneça no lugar de paz. Permaneça onde Deus te colocou. Prefira estar na paz de Cristo ao lugar do aroma enganoso do mundo. Amém, meu irmão? Terceiro, o ladrão quer aquilo que te cobre. O ladrão quer aquilo que te reveste. O homem perdeu a sua roupa. Significa que ele perdeu aquilo que lhe cobria. Se alguém tirar a nossa roupa, seremos envergonhados. Por isso, o inimigo quer levar aquilo que te cobre, minha irmã. Ele quer te envergonhar. Ele quer envergonhar o seu casamento. Ele quer envergonhar a sua família. Ele quer envergonhar o seu chamado. Ele quer envergonhar aonde você for. Muito cuidado com a tua reputação. O inimigo quer te deixar nua. O inimigo quer te deixar nu, meu irmão. Eles querem fazer as coisas que desagradam a Deus. E o inimigo quer deixar você nu. Quer deixar você em vergonha. Assim como Deus cobriu Adão e Eva, Ele quer nos cobrir de pureza e santidade. Amém? Quarto ponto que eu posso ver nesta parábola, nesse ensino. Cuidado com a visão que não gera compaixão. Muito cuidado. Assim como o bom samaritano contemplou aquela situação que o homem estava vivendo, visto ele caído no chão ali, imediatamente a visão dele virou compaixão pelo próximo. Cuidado com a visão que não gera compaixão. Tem alguma coisa errada se a tua visão não gera compaixão. E isso se chama miopia espiritual. O cristão que tem a visão de Cristo, ele sente sim a dor do próximo. A minha oração é para que sua visão esteja gerando compaixão dentro de você, para ajudar o seu próximo. Deus te deu uma visão de águia. Use-a. A águia, ela tem uma visão que ela enxerga de longe. Então Deus nos deu uma visão para enxergarmos além da visão humana, para enxergar os propósitos de Deus. A visão de águia significa a capacidade de enxergar além das aparências e compreender
os propósitos divinos. Quinto ensinamento do bom samaritano. Quinta coisa que eu aprendo com ele. Os assaltantes representam o inimigo. Os salteadores, e aqui nesse tópico eu acho lindo essa interpretação do texto. Os salteadores, ele representa o inimigo. Os salteadores representam Satanás e seus demônios. A religião, ela representa o sacerdote. Então, o sacerdote, ele representa a religião. E o levita, ele representa a lei. E o certo samaritano, aqui no texto, representa Jesus Cristo. É Jesus com sua graça sobre nós. Um pouco gripado hoje. Toda a humanidade foi assaltada pelo inimigo através do pecado. Veja bem, o sacerdote passou por nós, nos viu caído no chão e não fez nada por nós. Depois veio a lei de Moisés, que é o levita. Passou por nós e não pôde nos levantar do chão. Mas veio então o certo samaritano, Jesus. Com sua graça, pôde estender as mãos, pôde estender a sua mão e nos levantou do chão. Ele curou as nossas feridas que nos separavam de Deus. A palavra de Deus diz que o véu que separava já não separa mais. Sua morte na cruz fez com que o véu fosse rasgado de cima a baixo. Agora nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Então, ele nos plantou na hospedaria. O que é hospedaria, meu irmão, minha irmã? Hospedaria é o centro da vontade de Deus. Poderia dizer aqui que é a igreja, é onde está o âmago da vontade de Deus, onde Deus opera e nos ensina a sua palavra. Mas a igreja que eu falo não é um templo. A igreja que eu falo é o corpo de Cristo. E nós somos corpo de Cristo. Tu não pode ver uma orelha andando sozinha, um pé andando sozinho, uma mão andando sozinha. Nós temos que estar juntos, unidos, em união, no corpo de Cristo. Isso se chama igreja, Assembleia de Deus, onde os santos se reúnem para ouvir a palavra de Deus, onde o pecador vem para escutar a palavra de Deus, onde Deus nos leva para estarmos aos seus pés. Então tem muitos significados isso. E Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Na ordem de Melquisedeque significa rei de justiça. E Melquisedeque também ele era sacerdote de Salém. E rei de Salém significa rei de paz. Então, logo, Jesus era rei de justiça e rei de paz. É isso que quer dizer que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Sexta coisa que eu aprendo com esse texto que foi lido. Tem cristãos que só funcionam dentro da igreja. Isso é preocupante, meu irmão. O sacerdote e o levita só funcionavam dentro do templo, dentro da igreja. O termo igreja na Bíblia nunca está se referindo a uma pessoa, e sim a um grupo de pessoas, como eu falei, uma assembleia. Nosso cristianismo não pode funcionar somente dentro da igreja. Devemos levar o aprendizado para fora do templo. Temos que ser bons samaritanos em qualquer lugar, aonde Deus nos levar a ir. Somos comissionados por Cristo a ir, o ide de Cristo. Temos que ser cristãos em qualquer lugar, não somente dentro da igreja como sacerdote e como levita eram. Temos que ser como bom samaritano. Fazer o bem em qualquer lugar. Amém? Sétimo ensino que eu extraio desse texto. Seus dons e seu trabalho não te tornam melhor que ninguém. O sacerdote, ele não queria nem tocar naquele homem à beira do caminho. Não é porque temos um dom, um ofício, um talento, uma farda que seja,
que vamos deixar a insensibilidade tomar conta do nosso coração. Deus não levanta ninguém para pisar nos outros. Não seja transformado por causa de um carro, de uma farda, de um cargo, por causa de um talento, um ofício, um dom que Deus te dá. Mantenha sua integridade em Cristo, com humildade. E se você usar esses cargos, esses dons, essas coisas que eu falei, para abençoar os outros, Deus confiará muito mais sobre você, muito mais sobre a sua vida. Pois Ele nos abençoa justamente para sermos bênçãos na vida das pessoas, para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Oitavo ensinamento que eu aprendo com o bom samaritano, com o certo samaritano: não imite os maus exemplos. O levita, ele tinha o sacerdote como exemplo, ele tinha o sacerdote como referência, e ele infelizmente imitou o mau exemplo dado pelo sacerdote. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou o imitador de Cristo. Ou seja, ele está dizendo: imite ao meu exemplo, porque eu também estou imitando o bom exemplo. Estou imitando o exemplo de Cristo. Deus disse para Israel que eles não deveriam imitar o exemplo dos povos que estavam ao redor de Israel. Se eles imitassem o exemplo, eles estariam se misturando, eles estariam fazendo aquilo que Deus não ensinou para eles. Muitas vezes Deus disse para os seus guerreiros exterminar com os povos, não ficar ninguém, nem criança. E a gente achava que isso era uma tragédia, vai matar todas as pessoas. Mas é que se ficassem pessoas vivas, elas trariam os maus ensinamentos, as suas culturas que não priorizavam o ensinamento de Deus. Tinham muitos deuses e Deus queria que o povo dele seguisse somente a ele e seus ensinamentos. Amém? Sempre haverá uma pessoa esperando por você. Sempre haverá uma pessoa esperando que você estenda a sua mão, esperando pela ajuda de um bom samaritano. Amém? Nono ensinamento que eu aprendo com esse texto, com esse ensino: o pagamento será quando ele voltar. Aleluias, aleluias. O bom samaritano disse que quando ele voltasse, ele pagaria todas as despesas daquele homem que estava na hospedaria. O que Jesus fez? Falou a mesma coisa. Jesus vai pagar toda a recompensa a nós quando ele voltar. Jesus foi e disse que ele voltaria. E quando ele voltaria, ele nos daria galardão. Então não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, pois o vosso trabalho tem um galardão. O vosso trabalho é duro, é árduo, mas não é em vão. Ele tem um galardão. Jesus foi assim como o bom samaritano foi, mas ele voltará. Se você crer, se tu creres, permaneça firme na presença de Deus. Permaneça fazendo a vontade de Deus. Amém? Veja como tem bastante coisa que podemos extrair desta parábola, desse ensinamento. Décimo ensinamento, décima coisa que eu aprendo com o certo samaritano, com o bom samaritano: o maior ministério é ajudar quem precisa. O maior ministério não é ser pastor, o maior ministério não é ser presbítero, não é ser diácono, não é ser bispo. Mas o maior e mais lindo de todos é ajudar quem precisa. Você pode fazer isso sendo pastor, sendo diácono, sendo presbítero. Você pode fazer isso, ajudar quem precisa. E esse é o maior e mais lindo de todos. O nosso cristianismo se torna melhor quando doamos um pouco de nós para ajudar o próximo. E a melhor forma de nos sentirmos motivados é ajudar alguém, é ter empatia. Claro que não podemos nos colocar na vida da outra pessoa, no lugar da outra pessoa, mas nós podemos nos colocar junto daquela pessoa. Em outras palavras, se chama isso simpatia. É sentir a dor que o outro sente, não de forma literal, mas é estar junto, sentir aquela dor junto, é chorar com os que choram, é sorrir com os que estão sorrindo, é andar junto com aquela pessoa, é orar, é buscar, é clamar,
sofrer junto com aquela pessoa. É isso. Outra forma que nós temos de ajudar, de ser bênção na vida de alguém, é levar em consideração que tudo aquilo que nós, tudo aquilo que você, que eu está fazendo, pela aquela pessoa, em primeiro lugar está fazendo para Deus, porque Deus vem antes de tudo. Glorificado seja o nome de Deus, amém? Nono ensino que eu aprendo com o bom samaritano: ele cuidou da pessoa sem expor a pessoa. O bom samaritano fez isso, e é isso que devemos fazer quando estivermos cuidando de alguém: ter o cuidado de não tornar público o que aquela pessoa está passando. Quem tem azeite, o que significa azeite? Significa o Espírito Santo. O que simboliza o azeite? O azeite simboliza a unção. Então nós devemos cuidar das pessoas desta forma. Repare que o bom samaritano tinha vinho. Ele tinha vinho com ele e tinha azeite. O vinho simboliza a alegria. Se você for ver, muitas passagens bíblicas dizem que as pessoas bebiam e ficavam alegres. Mas o vinho também significa perdão dos pecados, porque significa o sangue de Jesus. E ele cuidou daquela pessoa na unção e fez tudo na alegria. O simbolismo do óleo e do vinho. Ele cuidou da pessoa na unção e fez com alegria. Ele não fez reclamando, ele não fez murmurando. Então, meu irmão, faça tudo para a glória de Deus. Que seja assim convosco. Amém? 12º e último ensinamento que eu quero trazer hoje aqui para nós: 2 denários e 2 mandamentos. O bom samaritano deixou um valor de 2 denários, 2 dias de trabalho. Cada denário significa um dia de trabalho. 2 denários, 2 dias de trabalho. Aqui, 2 denários e 2 mandamentos eu chamo. 2 denários eu chamo de 2 mandamentos, que foi dito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Estamos, irmão, na hospedaria, ou seja, na igreja, e precisamos ter esses 2 valores em nossas vidas. Temos que ter nosso prazer, nossa alegria em Deus. Temos que ter nojo de tudo que nos afasta dele. E amar ao próximo é ajudar sem desejar nada em troca. É ato de compaixão. É ato de empatia, sem se deixar levar pelo orgulho. É se importar com a vida do outro e tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. Amém? Então, como eu falei para vocês, as palavras-chave desse texto: certo homem que estava lá caído no chão, era eu, era você. O bom samaritano, no texto, era Jesus. Mas hoje, aquele homem caído no chão não é mais eu, não é mais você que entregou a sua vida para Jesus. Aquele homem caído no chão é outra pessoa que está necessitando de um bom samaritano. E hoje, nós somos os bons samaritanos. Pelo menos devemos ser os bons samaritanos. Porque aprendemos como mestre, somos discípulos de Jesus, e ele deu o exemplo sendo bom samaritano. Nós também somos os hospedeiros, porque tendo em vista que a hospedaria é a igreja, Jesus deixa as pessoas aos nossos cuidados. Somos pastores de ovelhas, e Jesus vai nos cobrar esse cuidado. Jesus deixou 2 denários e disse para cuidar daquela pessoa que estava ferida, enferma, que quando ele voltasse, ele daria a recompensa. O sacerdote significava a religião. O levita significava a lei de Moisés. E 2 denários
eu entendo como 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Eu finalizo esse estudo com o versículo 37, trazendo para nós, como Jesus disse, como bons samaritanos que temos que ser: vão e façam de igual modo. Façam como Jesus fez. Façam como um bom samaritano fez. O amor ao próximo não é uma questão religiosa. O amor ao próximo é uma questão de compaixão que leva à ação. Temos que demonstrar o nosso amor. O amor é fundamental na vida de um cristão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser um bom samaritano na vida das pessoas que estão em necessitadas, que você possa abençoar a vida das pessoas, se compadecer, perdoar assim como Jesus nos perdoou, amar assim como Jesus nos ama. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, essa semana, a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.